Hoje a gente vai falar sobre movimento dos corpos, que é o primeiro conceito de física que a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai ter bastante fórmula, bastante conceito, então é importantíssimo que vocês anotem o máximo possível de informações. Eu vou cobrar isso depois, tá bom? Então vamos lá. Bem, movimento dos corpos. Esse é o primeiro conceito do módulo 2 que a gente vai trabalhar de física. E a gente precisa definir o que é movimento, tá? Então essa vai ser a primeira parte, né? A parte de movimento dos corpos vai ser dividida em duas aulas. Muito bem. O que é movimento? Um corpo está em movimento quando a sua posição sofre uma alteração em relação ao referencial. A partir de agora, aquela frase tudo depende do referencial vai fazer todo sentido. Toda vez que vocês forem resolver um exercício que fale sobre esses conceitos, vocês precisam analisar qual é o referencial que vocês estão usando. Então, por exemplo, a posição da moto é alterada em relação ao solo, então a moto está em movimento. A posição do automóvel é alterada em relação ao solo, então o automóvel está em movimento. E a posição dos aviões altera-se em relação ao solo, então eles estão em movimento. Tudo vai depender do ponto de referência que a gente está usando. O melhor exemplo é o do ônibus. Quem está do lado de dentro do ônibus enxerga que quem está andando, ou seja, o que está em movimento, são as lojas, são as coisas do lado de fora. E quem está do lado de fora do ônibus enxerga que quem está em movimento é o ônibus. Então, tudo vai depender do ponto de referência que a gente estiver usando. Vamos entender melhor aqui, ó. A moto está em movimento em relação ao solo. O motociclista está em movimento ou em repouso em relação ao solo? A posição em relação ao solo, altera-se, pois o motociclista está em movimento. Então, ele é que está em movimento se o nosso referencial for o solo. Aqui, nós utilizamos o solo como referencial, tá? Na segunda possibilidade, a gente pode perguntar o seguinte: o movimento do motociclista o movimento não, né? Se ele está em movimento ou se ele está em repouso em relação à moto. A posição em relação à moto não se altera, porque ele está sempre na mesma posição que a moto. Então, em relação à moto, ele está em repouso. Em relação ao solo, ele está em movimento. É isso que a gente vai ter que analisar quando eu falo que tudo vai depender do referencial, galera. Beleza? Então, não esqueçam que isso é o que vai demandar de observar, né, quando a gente estiver fazendo exercícios, por exemplo, tá? Vamos seguir. Tipos de movimento. A gente tem dois tipos de movimento, são bem óbvios, mas fica aqui os nomes corretos. O movimento retilíneo, que é o executado em linha reta por um corpo, e o movimento circular, que é realizado em trajetória curva ou circular. Corpo aqui, em física, é qualquer objeto. Corpo não faz referência ao indivíduo, mas a qualquer objeto que nós estivermos usando para poder fazer o cálculo ou a observação. Tudo bem? Então, esses são os dois tipos de movimento que a gente vai utilizar para poder trabalhar esses conceitos de física, tá? Vamos lá. Trajetória e deslocamento. Aqui a gente começa a falar sobre alguns conceitos específicos e começa a entrar em cálculos, mas vamos entender primeiro, tá? Aqui, o automóvel da figura, ele encontra-se numa estrada, certo? E a viagem inicia-se no segmento A, que está aqui, ó, e termina no segmento B, que está aqui desse lado, certo? Muito bem. O caminho percorrido por ele, do ponto A até o ponto B, que é essa linha azul, a gente chama de trajetória, tá? Então, os pontos que se ligam, né, entre o lugar onde ele saiu e o lugar onde ele chegou, a gente chama de trajetória, beleza? Muito bem. Além da trajetória, a gente pode compreender ou calcular também o tempo gasto para sair do ponto A e chegar até o ponto B. E aí, nesse caso, o intervalo de tempo corresponde à diferença entre os instantes finais e iniciais. Então, a diferença entre o tempo que eu cheguei menos o tempo que eu iniciei, tá? Eu posso usar um relógio ou um cronômetro para determinar isso. Eu sempre vou utilizar a unidade de medida segundo, tá? Então, o resultado final do meu intervalo de tempo, ele sempre vai ser dado em segundos, tá, galera? E aí a gente vai fazer o cálculo usando uma expressão que eu vou mostrar mais adiante, beleza? Então, o intervalo de tempo é sempre a diferença entre o ponto final menos o ponto inicial de um movimento, tudo bem? Vamos seguindo. A distância percorrida corresponde ao comprimento entre o ponto A e o ponto B. Nesse caso, a gente pode usar, por exemplo, uma fita métrica. E a unidade de medida que a gente vai usar é o metro.
Então, para calcular aqui o intervalo de tempo, eu vou usar os segundos, e para calcular a distância, eu vou calcular em metros, tá bom? Então, a gente define aqui algumas unidades que a gente vai usar. Vamos entender o exemplo, então, desse carro, tá? Aqui, ó, ele começou no instante 0, ele terminou em 4 segundos e ele percorreu 40 metros. Então, vamos lá. O automóvel parte de A, né, do meu ponto A, no instante 0 e chega no ponto B em 4 segundos. Então, qual é o intervalo de tempo? É o valor final menos o valor inicial. Então, o intervalo de tempo é 4, que foi o tempo que ele chegou no ponto B, menos 0, que foi o tempo que ele iniciou. Então, o meu cálculo fica em 4 segundos. Ou seja, o intervalo de tempo do movimento dele é de 4 segundos. O comprimento da trajetória é de 40 metros. Aqui a gente já tem o valor fixado em 40 metros, beleza? Vamos seguir. Bem, para definir, então, o que eu expliquei até agora, vamos entender esses 3 pontos, tá? A linha que une todos os pontos é chamada de trajetória. O tempo que eu demoro para chegar do ponto A até o ponto B é chamado de intervalo de tempo. E a distância entre esses pontos eu chamo de distância percorrida. Relembrando que intervalo de tempo eu vou usar sempre esse símbolo de ΔT e ele sempre vai ser dado em segundos, tá? A distância percorrida eu vou sempre usar o D como o símbolo oficial e eu sempre vou dar o resultado em metros, beleza? Então, até aqui, esses são os conceitos. Vamos seguir. Para calcular o deslocamento, eu sempre vou utilizar essa fórmula, e é esse que é dado em metros. Então, ΔS é igual ao deslocamento final menos o deslocamento inicial. E aí, eu vou ter o resultado do deslocamento desse veículo, por exemplo, tá? Para calcular o intervalo de tempo, eu vou utilizar essa fórmula aqui. ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. E aí eu vou ter o intervalo de tempo gasto por esse veículo, por exemplo. Beleza? Muito bem, então vamos seguir adiante. Para algumas situações, pode ser que seja necessário fazer a conversão de unidade do intervalo de tempo. E aí eu vou deixar esse aqui mais para que vocês tenham no caderno ou para que vocês conheçam, tá? Eu não vou ficar explicando, mas fica aqui como uma sugestão, tá? Bem, velocidade, que é uma outra unidade, é um outro conceito que a gente vai trabalhar. A unidade aqui vai ser utilizada, ela é a junção do metro e do segundo. Por quê? Quando a gente calcular a velocidade, a gente vai precisar tanto do valor do intervalo de tempo quanto do valor da distância percorrida. Mas vamos por etapas. Vamos definir primeiro o que é velocidade, tá? Ela é uma grandeza física que mostra de maneira quantitativa, através de um valor, a velocidade de um movimento. Então, a velocidade de um movimento do ponto A até o ponto B, tá? Isso é uma definição de velocidade. Velocidade média ou velocidade escalar média é a velocidade que a gente vai trabalhar por enquanto, tá? Ela corresponde à velocidade que o carro tem que manter constante, ou seja, uma velocidade constante durante a distância percorrida. Nesse caso, a gente usa o ΔS e o ΔT, ou seja, eu preciso do intervalo de tempo e do deslocamento para fazer o cálculo. Reparem que aqui na fórmula, a velocidade média é justamente o resultado do intervalo de tempo dividido, o resultado do deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu preciso primeiro descobrir esses dois valores através das duas fórmulas anteriores que eu mostrei para vocês, para chegar no valor de velocidade média, que vai ser o resultado final desse cálculo, tá? Vou mostrar 2 exercícios resolvidos para vocês entenderem. Primeiro está aqui, ó. Qual a velocidade de um corpo que parte da posição B, que está aqui, ó, e chega na posição J em 4 segundos? Aqui eu peguei os valores que eu tenho. O tempo ele já me deu, que é 4 segundos. Eu não vou precisar fazer o cálculo. O deslocamento dele, ó, por ser um valor negativo aqui, eu tenho que montar. Então, 6 é o deslocamento final aqui no J e menos 2 é o deslocamento inicial. Como a gente está trabalhando com valores negativos, a gente põe entre parênteses e faz a soma. Então, eu tenho 8 metros de deslocamento e 4 segundos de intervalo de tempo. E aí eu vou fazer a divisão desses valores. Ou seja, a velocidade média percorrida por esse corpo é de 2 metros por segundo, tá? Então, a unidade vai ser sempre metros por segundo
e eu vou pegar sempre o deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo, beleza? Aqui, outro exemplo, tá? Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, aqui, ó, passa pela posição J e volta para a posição G. Então, a gente fez aqui, ó, o 3, certo? Que é aqui o meu ponto final. Essa diferença a gente não vai considerar agora, tá? Então, esse aqui, ó, é meu deslocamento final, que o valor é 3. E menos 2 é o meu deslocamento inicial. Então, faço como eu fiz anteriormente, por ser número negativo, tá? E aí, vou ter 5 metros de deslocamento. E o tempo, ele já me deu aqui no enunciado, ó, 5 segundos. Então, mais uma vez, eu não vou precisar calcular. Eu vou considerar esse valor já para a minha fórmula. Então, a velocidade média desse corpo vai ser os 5 metros no meu deslocamento, dividido por 5 segundos do meu intervalo de tempo, que corresponde a 1 metro por segundo, tá? Então, ficam esses dois exemplos para vocês usarem e iniciarem as atividades. Beleza? Então, a partir de agora, usem muito essas aulas para vocês entenderem os conceitos e as fórmulas, tá? A gente se vê na parte 2 desse mesmo conceito de movimento dos corpos. Espero que até aqui não tenha ficado tão confuso. Qualquer dúvida, vocês me avisem para a gente conversar na nossa aula ao vivo, tá bom? Beijos, até a próxima!